Glória a Deus, amados. Nós saudamos a todos os queridos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso Senhor, nosso Salvador. Dando não só essa saudação para os presentes, quanto para aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, todos os canais da Igreja Bíblica Cristã aqui da Tijuca. A graça e a paz também alcance cada lar, cada família, e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes. Nós vamos começar hoje o capítulo de número 11. Nós vamos começar o capítulo de número 11 e provavelmente nós vamos terminar o livro de Eclesiastes em mais 2 domingos, que provavelmente o capítulo 12 vai ser dividido em 2 partes, tá? Porque eles tem 2 temas aqui, que é a conclusão da vida do homem, mas depois vai entrar, vamos dizer assim, aí já não é a conclusão da vida do homem, é a conclusão para todo homem, para todo ser humano. Amém? Então, talvez sejam 2 domingos, muito provavelmente 2 domingos, o capítulo 12. Amém? Então, vamos ler o 11. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida. Eu sempre trago as 2 versões, revista atualizada. Ainda temos a King James, quem quiser acompanhar, e qualquer outra versão online, não é isso? Que precisarmos, que provavelmente a gente vai fazer isso na próxima aula, não é? Que são aquelas Bíblias com tradução, entre aspas, parafraseada. A gente vai estudar um pouquinho sobre o que é uma paráfrase. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Até aqui vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Te glorificando, Te bendizendo, mas suplicando a Ti, ó Deus, como sempre o fazemos, a assistência do Teu Santo Espírito, que Ele possa encher a todos nós, ó Deus, para todos juntos aprendermos mais e mais de Ti, porque estamos estudando, Senhor, o que de mais nobre tem da literatura, que é a Tua palavra, porque ela é o evangelho eterno, ela vem dos céus, ela não vem de filosofias humanas ou do conhecimento humano, Senhor,
nos abençoa, nos dá graça, fala a cada coração presente. Oramos, te bendizendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus amados irmãos, estamos chegando próximo do final, né, do livro, e como já foi dito aos que nos acompanham, os comentários sobre o livro de Eclesiastes, né, ele tem uma característica interessante, que é pouca convergência dos comentaristas. Cada um dá é um livro denso, difícil, e que a gente muitas vezes começa a ler e para já no primeiro capítulo, porque não quer continuar. Só o primeiro capítulo já deixa a gente... Não é? Mas já chegamos no capítulo 11, para a honra e glória do Senhor. E isso a gente não viu no 10, porque no 10, como eu falei para vocês, é talvez o único capítulo, ou um dos poucos, em que há, de fato, uma grande convergência de todos os comentaristas, no 10. Agora, o 11, ele vai começar a falar, ainda dando uma continuidade sobre o fazer o bem, né, tudo no tempo oportuno. Ele não vai deixar de explicar que é vaidade, né, todas as coisas, mas do procedimento também prudente, vamos dizer, do sábio, porque ele o tempo todo vai fazer distinção neste livro, nós observamos, entre o sábio e o outro. Ele vai chamar, a depender da sua versão, mas são todos sinônimos, do estulto ou do louco, não é? Palavras, ou seja, que significam o contrário de você agir com sabedoria. E aí ele entra com lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Isso basicamente está em praticamente todas as versões. Eu posso dizer assim para os irmãos que do versículo 1 até o versículo 6 está tudo dentro da mesma ideia do capítulo 11. Do 1 até o 6, onde nós lemos, né? Ele vai passar aquela ideia sobre aproveitar o tempo, considerando que nós não sabemos o dia de amanhã, considerando que nós não sabemos quando vem o bem, quando vem o mal, considerando vou tentar falar essa palavra, é difícil, inevitabilidade de determinados eventos, mas que o homem não conhece, mas que são inevitáveis e ocorrem. Então, isso tudo dentro da equação, ele vai começar a falar isso aqui, não é? E de antemão, eu vou também dizer para os irmãos, antes de entrarmos nos comentários, assim, um pouquinho dos versículos, que o 1 ao 6 ele está bem fechado, é que existe aqui tanto uma visão, que eu primo mais por esta, espiritual, alegórica, nesse caso aqui, mas existe uma visão para esta vida aqui, tá? E que quem ama muito o mundo não lê a Bíblia, mas adora pegar isso aqui, né? Para a questão de investimentos, coisas desse tipo, diversifica. Ele está pegando os talentos, as coisas de Deus, e enterrando na terra. Ele vai colher coisas da terra. A gente vai ver isso aqui. Isso não quer dizer que nós não possamos usar nas nossas vidas, tá? Então, ficou claro? Tem essa visão, essas duas visões, tá? Então, quando ele fala, lança o teu pão, tá? Esse lançar, ele tem o mesmo sentido do que está no versículo 2, de repartir também. Tem a mesma ideia de repartir. Porque o versículo 1 e 2, eles são muito combinados, um com o outro. Um encaixa no outro. O teu pão sobre as águas, né? Porque depois de muitos dias o acharás. E reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, o que é que Salomão ele já está dizendo para a gente?
Primeiro a gente vai ter que ver o seguinte, o que é esse pão aqui? Esse pão pode ser muitas coisas. É aí que, tá? Se nós considerarmos logo como, vamos dizer assim, o material, não há problema, o pão fala do sustento, o pão é sustento. O pão, né, naquela época, principalmente, o trigo, os cereais básicos que até hoje continuam sendo, né, grandes chamadas commodities da humanidade. Sobre o lançar sobre muitas águas, né, tem o sentido de algo que você não está esperando, porque a água tem movimentos que você não sabe exatamente. É você ser generoso, todos falam muito da questão, estou falando daqui, debaixo do sol, que é a expressão que ele usa. A generosidade sem esperar retorno. Mas uma coisa é certa, o escritor de Eclesiastes vai dizer, olha, isso não é em vão. Pode ter certeza que isso, depois de muito tempo, você vai achar, vai ter fruto, sim, esse teu trabalho. A tua generosidade vai ter fruto. E mais, não faz direcionado para 1 ou para 2. Reparte em 7 ou até em 8. Tá? Em 7 ou até em 8. E alguns falam exatamente por que seria que ele falou 7. Porque o 7 tem muito simbolismo na Bíblia, né? Da perfeição, dos 7 dias. Ali, 6 dias criou Deus e no 7º descansou. Né? O número 7 ele tem, né, carta exatamente às 7 igrejas. No Apocalipse, 7 Espíritos de Deus. Né? Os 7 Espíritos de Deus. Tem toda essa vinculação com a perfeição de Deus. Né? E que o 8 faria, o que Salomão está dizendo, não vai mais do que, não faz só a tua obrigação, vai além, como o Senhor Jesus nas suas parábolas, né? Senhor, fizemos, não fizeram mais do que a obrigação, você não fez mais do que a sua obrigação, meu amigo, né? Não fez mais do que a sua obrigação, fizemos tudo, já não fizeram mais do que a sua obrigação. Então, aí existe a ideia, tem essa da generosidade, de você ser generoso sem esperar, porque a Bíblia mostra que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Isso está em Atos. Isso não está em nenhum dos evangelhos escrito dessa forma, nós já vimos, é só Paulo que vai falar isso. E ele diz que foi o Senhor que disse. Então, foi o Senhor que disse. Amém? Foi o Senhor que disse. Então, tudo isso tem fruto, tudo isso tem resultado, tudo isso fala que você não está, de certa forma, apegado. Agora, existe aquele ultramaterialismo daqui do mundo, em que economistas pegam, investidores pegam. Olha, isso aqui é o princípio, isso inclusive tem nos comentários de alguns comentaristas. Ele dizendo, as pessoas pegam para dizer, é daqui que surgiu aquele famoso princípio, diversificação. Diversifica teus investimentos. Eu prefiro investir no reino. Investe a tua vida no reino. Né? Investe a tua vida no reino. Mergulha de cabeça no reino. O Senhor sempre colocou o reino na frente. O assunto de Jesus era o reino. Agora, se você quer usar para esse mundo, vai dar certo também. Você não está errado. Diversifica, mas não para salvação. Tá? Não para salvação. Então, isso está, inclusive, nos comentaristas do princípio da diversificação, e que é válido hoje. Você vai pegar, alguém gosta de ler coisas de economia, investimento, você vai ver que eles dizem, nunca ponha todos os ovos numa única cesta. Por quê? Se a cesta cair, quebra todos os ovos. Perdeu tudo, né? Não é isso? Se a cesta cair, quebra todos os ovos. Né? Eu lembro da história de um pastor. Esse não é amigo meu, mas eu sei que ele é pastor. Eu estava presente, ele era um pastor, estava ministrando. E ele contou um caso interessante. Todo mundo riu. Né? Não, mas é para chorar. O camarada chegou para ele e falou assim, pastor! Naquela época não tinha Mega Sena, não tinha, era só loteria esportiva. Olha só. Pastor, ganhei na loteria. Aplico na poupança ou no CDB?
Aí o pastor olhou para ele: meu filho, investe a tua vida. Nós estamos no final. Vale da decisão. Você já está errado que já não acreditou que Deus vai suprir, vai ficar jogando teu dinheiro fora. E investe a tua vida. Eu estava presente quando ele falou isso. Então, foi pegar aconselhamento com o pastor onde investir. É igual aquele cidadão que chega para Jesus: manda que meu irmão, né, reparta a herança direito comigo, porque ele está me passando a perna. Aí Jesus falou: quem me constituiu como juiz ou repartidor de herança? Vai procurar os juízes daqui da terra. Vai para o tribunal próprio. Vai lá, entra com os... Né? Acerta para ele dividir meio a meio com vocês lá, ou a proporção que for prevista. Eu não vim aqui para isso, não. Repartidor de herança? Bom, a herança é outra, vocês são co-herdeiros do reino, o que seguem a Jesus. Ele é o único herdeiro, ele é o filho unigênito. Unigênito fala de único. Mas Deus nos amou tanto que repartiu conosco essa herança. Né? Vai nos levar. Então, amados, aqui fala tanto do espiritual quanto do material, mas tem esse ultramaterial, que eu estou chamando assim, que é o pessoal que usa para essas coisas da vida aqui. Fica, vou botar tantos não sei aonde, tanto em ações, tanto na poupança, tanto porque se um perdeu, o outro tal. Não está pouco se ligando para a alma dele, ele não quer saber disso. Então, o nosso foco maior é esse. E como a nossa EBD ela é dinâmica, quem vai ler para a gente já começar e que se quiser projetar, Salmos 126, 5 e 6. Salmo 126, 5 e 6. Olha só, né, amados? No versículo 2 do 11, por que toda essa recomendação de Salomão? Não sabes o mal que haverá sobre a terra. Ou seja, ele já está dizendo o seguinte: vem mal. Agora, qual é o mal, eu não sei, mas vem. Sempre vem, de tempos em tempos. Salmo 126, alguém com o microfone. Sim. Salmo 126. 5 e 6. Isso. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Olha o que o salmista diz. Leva tempo, dá trabalho. Os que semeiam em lágrimas, pode ter certeza. É uma das coisas que o escritor diz. Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Então tem um pão muito especial que a gente pode compartilhar. Chama-se Jesus Cristo. O Evangelho. Não é? O Evangelho. Que você reparte. Que você não direciona só para um. Lança sobre as muitas águas. Esse pão maravilhoso que é a palavra de Deus. Depois de muitos dias, você vai ter a sua recompensa. E olha, não reparte só com 7, não. Vai com 8. Não é? E a gente lembra, né? A gente está falando de número, embora existem livros só sobre numerologia, mas existem excessos, né? A gente tem que filtrar o que é bom. Existem excessos, né? Se você pegar certas coisas, né? E eu lembro do pastor que foi muito, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Ele dizia para mim assim: Reginaldo, em qualquer igreja você vai ver isso. Aqui, em tal. Ele dizia, tem lugar que a pessoa diz, olha, o número tal significa isso. Não, vai com calma. Naquele contexto, naquele texto, sim. Porque senão as pessoas começam a ler a Bíblia assim, toda vez que aparecer esse número tal é isso. Entendeu? Ou então a cor. A cor vermelha é isso. Toda vez que na Bíblia aparecer vermelho, está falando daquilo. Nem sempre. Azul, entendeu? Começa a fazer daqui a pouco tem uma Bíblia paralela. Você tem que escrever uma outra Bíblia na linguagem daquela denominação por questões alegóricas ou tipológicas. Eu não tenho nada contra, não. Entendo que Paulo, inclusive, usa alegoria. Não é? O problema da alegoria são os excessos, né, irmãos? Começa se empolga com a alegoria e começa a querer descobrir, né, pelo em casca de ovo. Né? Pelo em casca de ovo. Outro caso, também, não foi onde eu estava, mas eu vi, só para os irmãos terem ideia.
aqueles cultos pentecostais, assim, ao extremo, e todo mundo pulando aquela coisa. Aí uma irmã lá profetiza, e só, uma visão, pastor. Qual foi a visão, meu irmão? Tinha um grande letra G aqui no piso do templo. Amados, estou no púlpito, eu não vou mentir daqui. Misericórdia, vocês são fulminados, né? Tem um grande letra G. E a interpretação? E o que quer dizer isso, meu irmão? E as pessoas, glória a Deus, o pastor foi e orou, seu Espírito me revelou. É G de Jesus. Isso não é mentira, amados. Isso não é mentira. Agora, eu não estou dizendo que os irmãos ali não são servos de Deus ou Cristo. Talvez você vá chamar de meninos na fé. Precisa de um amadurecimento. Eu prefiro olhar dessa forma. Amém? Que eles são servos de Deus, irmãos, mas que estão numa linha que ainda precisa amadurecer. Como está lá em Hebreus, né? O que Hebreus diz? Eu gostaria de falar coisas mais profundas acerca das coisas de Deus. Mas eu esperava que vocês tivessem crescido. Eu não posso falar, eu só posso até aqui. Mas já era para vocês estarem prontos para receber um alimento mais sólido. Está lá em Hebreus. O escritor Hebreus vai dizer isso, por causa das meninices. Amém? Mas, Ginaldo, o que é aquele parte lançar com choro, hein? Aquele que parte chorando, no caso ali? Amor pelas almas. Isso não é mecânico, não. É semear chorando aos pés do Senhor pela salvação das almas. É isso. Amém? Não é trabalho mecânico, não. O meu expediente, qual é? Não, eu sou pastor da igreja, eu tenho que dar expediente de 8 às 18. Qual a diferença sua entre um trabalhador normal qualquer, da vida secular? Nenhuma. O que é que te motiva a vir à igreja? É o amor ao Senhor Jesus, pelas almas? É você saber que você e eu não somos dignos de absolutamente nada? E o Senhor nos amou e nos recebeu e nos comprou? É muito diferente no trabalho secular. Isso aqui não é... Essa obra, por isso que fala, tem retorno nessa obra. E o retorno, né, não é se você vai aplicar na poupança nem no CDB, é a vida eterna com Deus. Então, os salvos, que um dia vão estar... A gente não sabe, mas muitos dizem assim, um dia aqueles que você levou a palavra, a preciosa semente, ou foi generoso quando eles precisavam, eles vão estar te esperando também, se eles já foram na frente. Você foi instrumento na mão de Deus, meu amado. A gente não sabe coisas do futuro. A gente sabe que a palavra de Deus diz. E com relação ao 8, né, muitos falam, e é bem interessante, reparte com 8, né? Aí vem essas coisas, coincidência. Tempo de Noé. Quantas almas entraram na arca? 8. Foram salvos pela lei ou pela graça? Graça. Graça. A palavra diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por favor. Nos Salmos nós vamos ler os salmistas dizendo assim, que a tua graça é melhor do que a vida. Como assim? Tem algo melhor do que a vida? Tem, porque na época do salmista, o que era a vida? Era o cumprimento da lei. Aquele que observar, esse viverá. Mas a graça de Deus, ela ultrapassa. A lei veio por Moisés, graça e verdade por Jesus Cristo, João capítulo 1. Né? Então reparte com 7, ainda com 8. Esse é o pão que a gente tem que trabalhar, amados. Vê Isaías 32, 20. Não esqueçam, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo também. Então a generosidade entra aqui, tá? Tem a palavra, mas tem o repartir material. Só um parênteses antes de você ler, Claudinha. Os avarentos fariseus utilizavam, segundo alguns historiadores, viu, pastor? Utilizavam esse versículo aqui de Salomão, dizendo, não, a gente não sabe o dia de amanhã, por isso que a gente está guardando o dinheiro. Aí não ajudava ninguém, nem o pai necessitado. Isso era uma desculpa esfarrapada
para cada vez ter mais dinheiro. O Senhor Jesus estava dizendo, vocês podem ajudar à vontade, que não vai faltar nada para vocês. Não, a gente não sabe, a Salomão já dizia. Não é? As coisas que podem surgir no dia de amanhã. Ué, e o teu Deus é o dinheiro que vai te salvar? Tu tem certeza? Pode ser que quando aconteça a catástrofe, nem você nem seu dinheiro estejam. Mas usavam muitas vezes isso, tá? Alguns historiadores. Quem pode ler? Isaías 38, 20? Isaías 32, 20. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Amém? É só uma semear. Essa expressão semear sobre todas as águas sempre teve essa conotação de levar a palavra. Parábola do semeador. O que é a semente? A palavra de Deus. Né? E alguns explicam, inclusive, sobre as águas, porque o rio referencial em todo o Oriente Médio era o Nilo. Em termos de grande rio de plantações, era o Nilo. Nas enchentes do Nilo, você já jogava, os barqueiros jogavam as sementes nas bordas. E o rio, quando baixava, aquilo que foi jogado, um belo dia começava a florescer, crescer e dar fruto. Tá? E quando eles faziam isso, eles facilitavam. Daí a questão do boi e do jumento, porque eles botavam boi, não com canga, e jumento para passarem, pisar nas bordas e amolecer solo. Tá? Para que essa semente fosse lançada. Tá? Então, eu estou falando, um pedacinho de cada. Se você pega tudo, mistura, no final não, fica complicado. Então, você tem que seguir algumas linhas. Amém? Mas ficou claro como ele vai explicando e é a prioridade que nós devemos dar. Você pode usar isso aqui para a sua vida pessoal e ficar rico. Fiz a boa divisão dos meus recursos financeiros, fiz aquilo, todo mundo se dando mal, eu como diversifiquei, apliquei no longo prazo, tal, né? O longo prazo, né? É depois de muitos dias. Tudo bem. Mas a prioridade, irmãos, aplica nas coisas do reino. Investe nas coisas, investe a tua vida no reino, tá? Estando as nuvens cheias, né? Tem mais trechos aqui, mas se a gente for ficar falando muitos trechos, né? Estando, como eu falei, do 1 ao 6, é muito sobre o mesmo assunto, tá? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Isso aqui é o trecho que eles falam da inevitabilidade das coisas. O que Salomão está dizendo é isso. No caso da árvore, então, é interessante. Veio a chuva. Essa árvore que caiu não foi com machadada, caiu por causa da chuva. Se ela caiu para um lado ou para o outro, é inevitável. Vai ficar lá onde caiu. Você pode mexer depois. Então, o que Salomão está dizendo, desde o primeiro, a gente não sabe o mal que virá sobre a terra. Se ela caiu para cá, o máximo que você pode fazer é constatar, caiu para cá. Não adianta você dizer para Deus, volta no tempo e faz ela cair para lá, porque para cá está em cima da porta da minha casa, não tem nem como abrir a porta. Não existe isso, amigo. Aonde ela cair vai ficar, ponto. Salomão está falando isso desde o primeiro capítulo, que nós não sabemos nada. Tudo é, se Deus quiser, como o Tiago falou. Vamos sair daqui, vamos empreender um ano na cidade tal e vamos voltar com lucro. Aí, Tiago, toda presunção desse tipo é diabólica. Vocês deveriam dizer o seguinte, se Deus quiser e permitir, a gente empreende na cidade A, B ou C, e retorna, se Deus quiser. Então, se agora eu vou fazer, eu faço e aconteço, com Deus fora do circuito, aí tem um homem cheio de surpresas, né? Eu não sabia, não. Eu, nem você, nem ninguém, gente. O que ele está dizendo é isso. Para onde cair? A nuvem está cheia, tá carregada, vai chover, pesado. Não é? Essa é a regra. Então, o que ele está dizendo é que no meio desse trabalho todo,
existe estas coisas. E cai onde Deus quiser, porque ele mais na frente, no versículo 5, ele vai dizer isso. Aí vem o 4, que é muito interessante. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não é? Aqui o comentário é, o que é que Salomão está dizendo? A questão da oportunidade. Tudo existe, as condições perfeitas? Sim, existem. Mas essas condições perfeitas são um homem, né, que com a sua experiência e vivência, ele observa, calcula e fala, olha, na primavera é melhor fazer isso, no outono aquilo, né, quando as nuvens estão assim. Mas o negócio é que no mundo real, na prática, nunca está exatamente como está no papel. No papel você põe o referencial. Então, essa condição de perfeccionismo, esperar as condições perfeitas, ele não está dizendo para você ser louco, mas ele está dizendo o homem que só faz as coisas nas condições que ele, por empirismo, né, calculou lá e achou, ele nunca vai sair do lugar. Como é que está aqui na King James? Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Ou seja, alguém que está observando que chegue às condições pré-estabelecidas por ele plenamente. E passa assim um ano e não chega exatamente como ele quer. E ele não fez nada. Tá? Então, as condições que nós imaginamos, não é? O mundo não é exatamente matemático. Não é mesmo assim, exato. Trabalha com aquilo que a gente estima, que a gente vai vendo, né? As experiências. Praticamente, para não dizer que é uma verdade, eu creio que seja uma verdade, todas as ciências, elas se desenvolvem, primeiro, depois vem os fatos. Aí o homem observa, quando tenta colocar num papel, num livro, o que ele está observando e vendo, e começa a ver por que é assim, por que é assado. Não é o homem que começa a fazer uma ciência e depois ela vai aparecer na Terra. Não é isso. Não é? Então, essa questão, amados, é mais ou menos, eu diria assim, numa frase, o que há de ser, será. Né? Tá bem. 1,4. O que há de ser, será, principalmente cai no 3, a questão da chuva e a questão da árvore. Caiu para um lado, caiu para o lado. Pronto. E quem fica não aproveitando o tempo, esperando condições ideais, a palavra diz assim, você nunca vai colher nada. Porque você não é que você vai semear nas condições anormais. Mas aqui está falando da condição supra-ideal, ultra-ideal que você estabeleceu. Tá? Se você fica esperando sempre isso, você nunca vai colher, porque você nunca vai plantar, só colhe quem planta. Não é? Só colhe quem planta. E aqui ele vai dizer exatamente dessa questão do imponderável que vem depois. É o 5. O que é que o 5 vai dizer? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É a primeira vez que Salomão está dizendo isso? Não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo que há? Não, ele está falando isso desde o começo do livro, que o homem tem essa limitação, dada pelo próprio Deus. Deus sabe tudo até onde o homem pode chegar. Deus estabeleceu. Então, assim como não conheces o caminho do vento, e aqui alguém pode dizer, irmão, a gente já sabe como se forma um corpo, né, os ossos, no ventre de uma mulher. A Bíblia está errada. Não. O objetivo aqui, além de ter coisas novas a descobrir, sim, que sempre assim você vai descobrindo, e sabe aquilo que a gente achava que era assim? Não é. É de outro jeito. Mas, independente disso, como o nosso pastor Carlos ensina, qual é o princípio que está aqui, irmãos? Troque, por exemplo, essa frase aqui, do ventre da mamãe, né, como uma criança se forma, ou sob detalhes do vento, né, que a meteorologia tenta, né, a questão de probabilidade, por qualquer outra coisa que hoje ainda não se conhece. Não pode trocar?
Pode. Por quê? Porque a conclusão que ele quer que você chegue é essa. O homem não pode compreender as obras de Deus. Cheguei num ponto que eu compreendi aquilo. E os outros que você não compreende? São bilhões de vezes maior. Hoje, quem assim de vez em quando assiste aqueles canais Discovery sobre astronomia, sobre o universo, você vai observar o quanto se conhece. Mas tudo que se conhece, você vai ver que sempre eles vão dizer, pergunta, será que é assim? E se não for assim? Os cientistas, não estão falando de ateus, hein? Não estão falando... Ou seja, eles cada vez mais que descobrem, nós já falamos isso várias vezes, eles vão descobrindo também que para cada uma descoberta, 100 milhões de dúvidas. Para cada uma descoberta, 100 milhões de dúvidas. Para cada uma nova descoberta, mais 100 milhões de dúvidas. O homem não pode compreender as obras de Deus. De Deus. Isso está nas cartas. Você vai lá nas cartas, vai ver Paulo falando somente para os coríntios, que a sabedoria de Deus e para os crentes, principalmente, é Jesus Cristo. Ele olha para Jesus, porque o justo viverá pela fé. Não é porque ele conseguiu sistematizar, coloquei Deus aqui numa caixinha, agora eu compreendo Deus. Pelo amor de Deus, Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Então, por isso Paulo vai dizer assim, são muitos os nobres entre vocês, os ricos, os sábios deste mundo? Não. O que mais tem eram os de classe mais média, pobres, tal, pessoa mais simples de coração. E a palavra vai dizer, aprove a Deus salvar o homem pela loucura do evangelho. Loucura, ele chega a chamar loucura do evangelho, porque aqui debaixo do sol, isso é loucura mesmo. Mas foram os menos sábios, todos que aceitam pela fé, porque o sábio, ele está querendo, peraí, eu vou dar um sim para essa proposta se eu conseguir comprovar aqui por A mais B. Sabe quando ele vai comprovar? Nunca. Nunca. Nunca ele vai comprovar nada. E aí ele vai chegar naquela situação do rico e Lázaro, ele é o rico. Ele sabe tanto que ele põe Deus em dúvida. Só que Salomão já disse que a morte é um negocinho que chega para todo mundo. Ele fala disso o tempo todo, e no 12 ele vai falar. No 12, principalmente, ele vai falar de novo da morte. Ele vem falando da morte aqui o tempo todo. Amado, considera, vai no sepultamento para você ver o que é a vida nossa. Mas nasceu uma criança. Olha, se tem um aniversário e um sepultamento no mesmo dia, vai no sepultamento, exceto se você já for conhecedor profundo de que todos vão ter o mesmo destino. Se você tem dúvida, acha que a vida é uma festa, vai no sepultamento, pondera, considera e depois volta para casa. Tá? Ele vai dar esse conselho aqui, não é isso? Ele vai dar esse conselho aqui. Então o homem não sabe. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quem pode ler 2 Timóteo 4, 2 e 3? 2 Timóteo 4, 2 e 3. Qualquer um pode ler, inclusive o irmão Ribamar, a esposa dele, tá? São nossos amados. Luana, Dona Eliette, não tem pessoas específicas, mas irmão Hermélio, mas ninguém quer, Janete. 2 Timóteo. Se ninguém quiser ler, eu leio. Não tem problema nenhum. Está bem participativo. Quatro, 2 e 3. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Amém? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo com o jovem pastor Timóteo?
Meu amigo, quem espera tempo bom é sertanejo, como diz aqui não é? Ele só quer a condição boa. Não, só vou pregar, né? Nós já falamos, Deus não é sabedoria. É um temporal que a chuva está no joelho, não tem como sair nesse dia. Mas não serão todos os dias assim. Ah, tem uma nuvem no céu. Não vou, pode cair um temporal. Não, está muito estranho, né? Então a preocupação é prega por causa disso aqui, ó. Vai chegar o tempo, e já chegou, né? Já chegou, e já tem um bom tempo que chegou, que o pessoal quer ouvir o quê? O que quer ouvir. Eles querem mestres que agradem a coceirinha do ouvido dele. Ah, que palavra suave. Hoje eu vou feliz para casa. Por isso que Paulo diz, meu amigo, eu vou partir, e é nessa segunda carta, né? Paulo diz, né? Combati o bom combate. Já realizei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, Senhor, justo juiz, né? Guardado, reservado a coroa da vida. É nessa carta. É a última carta dele, próxima à sua morte. E ele diz, meu amigo, prega a tempo, fora de tempo, ensina. Por quê? Por causa dos falsos ensinos que se introduzirão. Então eu sei que você vai ensinar o certo. E a função da igreja enquanto está aqui, lembra daquela palavra que nós trouxemos? Com quem que está a vinha? O Senhor tirou a vinha de Israel e disse assim, eu vou dar para um povo que não era nem povo, os gentios. A responsabilidade é deles, eles vão dar frutos e bons frutos. Mas é para pregar a doutrina de Cristo. Não é qualquer doutrina. Segundo João, que só tem um capítulo, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a sã doutrina, esse verbo ultrapassar aí, não conhece a Deus. Não é isso? Não conhece a Deus. Então a preocupação, pela manhã semeia, à tarde também não retira a mão. Porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente. Qual a parte boa disso aqui? Eu não vi Salomão dizer as duas não podem não prosperar. O que eu vi ele dizer é o seguinte, pelo menos uma vai prosperar. Tem fruto, minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. A palavra de Deus ela é bênção e maldição. Por isso que ele manda 6 tribos para o Monte Gerizim. Proclamar bênção. E 6 tribos para o Monte Ebal. Proclamar maldição. Foi pregado, não creu, já está condenado. Você já estava antes de ouvir. Ouviu, não creu, continua condenado. Mas ainda tem tempo. Enquanto você respirar, há esperança. Ouviu, creu, mais um fruto para o reino, festa no céu, glória a Jesus, amém? Então, amados, 11, 1 a 6, você pode usar para esse mundo? Pode usar só para cá, como muita gente faz, inclusive com os provérbios também, como ficar rico, essas coisas e tal, tudo bem. Eu sempre comparo esse cidadão, aquele a quem Deus deu o talento, ele enterra no chão. Ele não trabalhou para o dono do talento. O talento não é dele. O talento foi dado para ele multiplicar o talento. Ou a mina, dependendo. Ele enterra no chão os interesses dele mesmo aqui na terra. Não rende nada para o reino. Nada. Nem levantar a mão assim, irmão, a irmã aqui está precisando de uma oração. Isso já é um grande trabalho. Agora vamos para outra parte. Falei para vocês do 1 ao 6, né? Quem pode ler João para a gente fechar essa primeira parte? João 6, 31 a 35. João, Evangelho de João 6, 31 a 35. Como está escrito, eles lhes deu a comer pão do céu.
Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Amém? Semeia. Uns vão dar fruto. Desculpe. Uns vão dar fruto. Uns vão prosperar. Outros não. Semeia. Semeia. A tempo, fora de tempo. Semeia. Então ele vem falando disso, ó. Lança o teu pão sobre muitas águas. Né? O chorando, que a Claudinha falou, o amor pelas almas. Caminhando, chorando. Você não vai voltar sem os molhos ou molhos, depende da região, pronúncia, né? Os feixes dos seus frutos, do trigo ali plantado, do seu cereal. Não vai voltar com a mão vazia. Não vai voltar com a mão vazia. Bem-aventurado aquele que semeia também, aí como Claudinha leu no Isaías 32. Não é? Só passando aqui, as nuvens cheias, vai cair temporal, amiga. A árvore para o lado que cair, caiu. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? Aí quem fica observando unicamente condições adversas, esperando a perfeita condição, nunca vai colher nada. Nunca vai colher nada. Tá? Ele não está dizendo, meu amado, que é de qualquer forma, que é atabalhoado. Não é isso que ele está dizendo. É aquela pessoa que anda tem um perfeccionismo de testemunhar, estabelecer ela mesma condições que nem a Bíblia pediu isso. Nunca vai colher nada. Porque ela que estabeleceu a condição, e essa condição nunca acontece. Não é? A coisa é maior. Coisa maior. E nós não sabemos a obra de Deus. É o que ele está dizendo. Por que ele está dizendo? Por que eu vim explicando tudo isso? Nós não sabemos o dia de amanhã, gente. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Aí vem o 7. A partir do 7 ao 10, onde a gente deve terminar, vem falando agora, amado, é uma caminhada para o final mesmo da vida do homem, né? Por isso que no próximo domingo a gente vai tentar dividir do 12, do 1 ao 9, e no outro domingo, domingo dia 8, a gente deve terminar, que vai ser do 10 ao 14. São 5 versículos, mas são profundos e vai ter espaço para todos falarem um pouquinho sobre o que aprendemos com Eclesiastes também, se der tempo, tá? Que não tem certo, não tem errado, tem a opinião dos amados. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Ele vai começar agora a falar sobre a vida do homem na sua juventude, na sua adolescência, na sua força. Não é? Ele começa falando isso porque vai chegar o momento que o homem não vai conseguir ver luz, nem ver o sol. Vai começar a ficar difícil. Ninguém pode nem olhar para o sol, porque, dependendo do tempo, você fica cego. Mas vai chegar um tempo que você vai ficar olhando e a pessoa vê, o olho dele não acontece nada, mas porque ele não enxerga mais, amigo. Ele já está velhinho. Ele não enxerga mais. Não é porque o olho dele é de super-homem que ele vê, olha para o sol, né? O sol fica até com medo dele, é porque ele já não está enxergando mais nada. Salomão vai começar a entrar nesta caminhada da vida, tá? E ele já falou isso. Quem pode ler, pode colocar aí, eu posso ler, só projetar na tela, Eclesiastes 6:9. Eclesiastes 6:9. Ó, mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com os desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez e como correr atrás do vento? Ele está querendo começar a dizer para os jovens, olha, é muito bom isso aqui que Deus te deu, mas você vê, você tem olhos, não é? Do que ficar tendo os olhos, vendo o mundo real, mas não querendo ver o mundo real e fazendo um monte de fantasia
de desejos fantasiosos e irrealizáveis, e a vida vai passando. Tem muita conexão com isso aqui que a gente está lendo. Verdadeiramente, a luz é boa. E ver o sol é bom. Para o sábio, que sabe o mundo real. Agora, para o fantasioso, ele fica todo dia no caderno dele anotando, aos 16 anos, aos 17, aos 18. Quando eu vejo, ele está com 60 anos e aí ele fica irritado, vai jogar esse papel tudo no lixo. Ele nunca conseguiu realizar nada daquilo que ele porque ele buscou a coisa errada durante o tempo que era. Não é? Mas isso aqui não é para falar mal de A, de B, nem de mim, nem de ninguém. Por quê? Acontece o que Salomão está dizendo, a constatação. É praticamente todos nós acontece isso. Amém? Não é falando de terceiros. Não. Isso é uma realidade que acontece na vida do homem. A gente cria uma série de fantasias. Cria uma série de fantasias na juventude, na adolescência, aquilo outro, é assim, assado. E ele está dizendo, olha, amados, você já devia dar glória a Deus só em estar vendo o sol, tem 2 braços para trabalhar, um monte de coisa. Né? Outro dia eu achei tão bonitinho, eu fui almoçar num restaurantezinho pequeno, comida aquilo, e tinha um papai com uma filhinha adolescente. O papai e a filha adolescente com o uniforme da escola, ela tinha vindo, e aí eu estava na fila para pagar, e a mesa dele ficava assim do lado, a gente querendo ou não ouvia a conversa, não queria ouvir. Aí o pai estava dizendo assim para a filha preocupada, parece que ela estava estudando os problemas brasileiros, né? Aquela economia, né? O desemprego, aquela coisa toda. Aí o pai chegou para ela e disse assim, filhinha, escuta o que o papai vai dizer. Pode não ter trabalho, mas pode não ter emprego de carteira assinada, mas trabalho tem. O povo que não quer. Muita gente não quer. E aí ele disse, eu sou motorista de Uber. Você não viu o papai falando? Mas o camarada só quer... Não, esse eu conheci, tá, pastor? Me perdoa. O camarada recém-formado, numa universidade top, o FRJ. Na época, que já faz muito tempo, ele dizia assim, o meu salário inicial é R$6.000. Ficou desempregado a vida, acabou o casamento, a esposa mandou embora. Ela sustentava o salário inicial era 6.000. Por quê? De onde ele tirou isso? Hoje é mais ou menos assim, tipo uns 15.000. O cara mal se formou. Né? Aí vale aquela frase, entrou no ônibus, já quer sentar na janela. Que isso, amigo? Meu primeiro emprego, nem sei se existe mais, era office boy. Eu fui office boy. Tem ainda esse negócio? Office boy? De banco? É auxiliar administrativo. Office boy. Livrinho de protocolo para levar a coisa, um prédio de 14 andares pela escada, porque tinha pressa, 8 horas por dia. Meu primeiro emprego. Se eu fosse escolher, não, eu só começo com tudo. Isso eu vi, pastor. Estou falando para o senhor. O cara ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos. E a esposa dele trabalhando, um menino super inteligente. Acabou. De onde o cidadão tirou isso? Eu não sei. Rapaz, seu emprego, quanto está pagando? 5.000, não. O inicial é 6. Tá bom. Vamos continuar aqui? Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é verdade, tá? Está aqui na Bíblia. Tudo, misericórdia, vir para cá falar mentira, né? Está na Bíblia aqui, né? Então, a gente está falando situações. Eu vi o papai falando para a menina, filha, trabalho tem. Agora, nem todos os trabalhos que existem são de carteira assinada como a gente quer, com a empresa pagando um plano de saúde, com a empresa dando ticket de refeição, coisas desse tipo. Entendeu? Tem gente que só quer assim, quer começar, né, como eu sempre brinco, o camarada que eu falei para vocês foi uma piada do antigo Chico Anísio. O camarada, para trabalhar, ele primeiro propôs ao chefe começar pelas férias. Ele queria tirar 30 dias de férias, depois... Né? Claro que aquilo ali era uma piada para mostrar quanta gente que simplesmente não quer. Não quer. Amados, microfone.
Uhum. Gente, é verdade, né? A gente sabe disso, essas coisas muito boas, o irmão Ribamar aqui trouxe para a gente, mas é verdade, entendeu? Ainda mais na fase jovial, gente, que a gente tem as forças. Vamos seguir? Olha, o 8, para terminar aqui, a gente vai até o 10, mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Salomão está falando isso a primeira vez? Não. Não é? Por exemplo, Eclesiastes, o próprio 7,14. Põe 7,14, por gentileza, Igor. Nós estamos no 11,8. 7,14. Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Ele já está dizendo que tem os tempos de paz e alegria e tem os maus dias. Deus fez tanto um, tá, quanto o outro, os dias maus e os dias bons, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Salomão já tinha dito isso. Ele está repetindo principalmente para o jovem agora. Tá? É o que está no 11,8. Lembre-se disso, você pode viver muitos anos, mas considere na sua equação da sua vida dias maus, amados. Não é exclusividade sua, não. É de todo mundo. A gente acha que é só conosco. É de todo mundo, amado. É de todo mundo. Cada um de um jeito. Cada um tem o seu... Né? Cada um de um jeito. Cada um, só a gente sabe as pedradas que a gente já levou nas costas, no lombo, né? Tome de pedrada, e vai para cá e vai para lá, mas a gente está como Josué e Caleb. O Senhor disse que introduzia a gente na terra. O problema agora, entre aspas, é com Deus. Eis-me aqui, Senhor, estou andando no deserto. Quem prometeu que introduziria a gente na terra foi Deus. O que é que resta a mim? Crer ou não crer. Deus nunca falou que eu ia ser levado no colo, né? Uma pessoa no colo, comida na boca. Nunca falou isso. Ele disse que ia me introduzir numa terra que mana leite e mel. Para os que creem, isso acontecerá. A Jerusalém celestial, como está em Hebreus, foi arquitetada por Deus, não foi feita por mãos de homens. Não foi feita por mãos dos homens. Está nos esperando. E foi isso que moveu a fé de Abraão. Está lá em Hebreus. Abraão chegou com... rapaz, eu estou andando, não é para uma cidade, na verdade, aqui não. Tem uma cidade arquitetada por Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11. Tem uma cidade que Deus fez. É para lá que eu estou indo. Glória a Jesus. Né? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Tá? E o 10, eu vou voltar para o 9, tá? Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque a adolescência, em algumas versões, a primavera, né? Tem algumas versões que falam a primavera da vida, passam muito rápido. Sendo assim, afaste do teu coração o desgosto e a ansiedade. Tá? O que é que ele está dizendo para o jovem? Vamos ficar de pé para a gente terminar, 10 horas, né? Terminamos o capítulo 11, mas isso aqui é muito importante, amado. Muito importante. Considere jovem aqui, ó. Considere jovem. Jovem aqui, ó, meu amado. 30 e poucos anos, jovem. Carlos diz que é jovem, mas ele já deu... Ele não é ainda da minha idade, aqui, terceira idade, não, mas... jovem, né? Luana, jovem, entendeu? Amados, o que está dizendo é o seguinte: Deus não proíbe aqui, ó, o que o jovem, porque quem deu vigor ao jovem? Deus. Quem deu a alegria natural ao coração do jovem? Deus. Quem fica tentando tirar são essas novas tecnologias da vida aí, o mundo maluco que a gente vive, que ninguém se vê mais, né? Quantos amigos eu tenho? 1 milhão. 1 milhão, filho?
Como é que você fala com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo? Agora é um sistema. Não é nem a pessoa que você está pensando. É um fake da vida lá. Né? A gente que viveu a época que tinha amigo de verdade mesmo, que tocava na pessoa, que dava um abraço na pessoa, que brigava, discutia. Vou falar com sua mãe. Agora ninguém sabe nada, né? Então Deus está dizendo, alegre, mas Salomão não deixa de falar a verdade. Isso é que é bonito. O que é mais bonito, na minha opinião, aqui de tudo isso, de verdadeiro, de reto, irmãos, é a verdade. É a verdade. Ele não fica com enrolação, é a verdade. Alegra-te, amado. Mas olha, sabe de uma coisa, se Deus trará a juízo as tuas obras, por que você não age de maneira sábia? Aproveita a sua juventude, a sua força, né? Dos seus 15, dos 20, dos 25, dos 30, dos 35. Aproveita para as coisas aprováveis por Deus, agradáveis a Deus. Não é? Mas como é que eu descubro isso? Vai lá em Romanos 12:1, né? Para nossa mente não está em conformidade com o mundo, mas está com a mente transformada, metamorfos. Muito parecido com metanoia, metamorfos. Mas para que eu vou ter a mente transformada? Para que eu saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só com a mente transformada. E quem é que faz essa operação? O Espírito Santo. Você abre a porta para ele entrar. Porta vazia, casa vazia, Jesus operou, está vazio, você quer continuar vazia? O que é que ele diz? O espírito mau vai trazer outros 7 piores do que ele. Ele já era um caos. Vem 7 piores para habitar nessa casa varrida e adornada, que é para o Espírito Santo entrar. Mas Jesus não bate com o pé na porta, não invadindo, não. Ele bate. Quem diz que ele pode entrar é eu e você. Então ele está dizendo, jovem, é com você mesmo. Tudo existe, muitas coisas existem, empreendimentos, emprego, então por causa do jovem. Porque é a hora que ele tem ideias, força, vigor. Mas me bota na equação, jovem. Não me tira, não deixa eu a par, não. Por quê, Senhor? Porque depois, tem consequência depois. Às vezes na própria vida, quando você é servo de Deus, é melhor que seja na própria vida, né? Enquanto você está vivo. Porque depois que morre, não tem essa chance mais não. Então, na própria vida, glória a Deus, que ele corrigiu a rota, né? Como você estava com Deus, começou a perceber que o seu próprio coração é muito enganoso, como diz Jeremias 17, coração do homem extremamente enganoso, né? Só Deus que conhece, sonda os rins, né? Açoita quem quer bem, está dizendo aqui o amado, né? Corrija quem quer bem, está lá, Igreja de Laodiceia, corrija os que lhe amam, né? Então, isso é um conselho que a gente tem que passar para todo jovem. Olha, você não tem que ficar preso, não, faça agora. Sempre leve em conta que tudo é causa e efeito, tem consequência, né? Tem consequência. Você plantou laranjeira. Aí vai querer colher jaca? Não, era jaca que eu queria. Mas por que você plantou laranjeira? Né? Se você queria jaca, plante a jaqueira, meu amigo. Se você quer limão, plante a semente de limão. Né? Sabendo que o fruto chega depois. Quem disse? Deus. Amém? E eles alegram. Por que se alegra? Para que seu coração não fique como está lá no 10. A gente já está terminando. Ó. Já pensou um jovem assim? Cheio de desgosto e ansiedade. Né? Cheio de desgosto, novo, com 18 anos, cheio de desgosto, ansiedade. Rapaz, isso é negócio já para velho, que já apanhou muito, já sofreu muito, de vez em quando, me dá força, né? Mas com 18 anos, cheio de problema, está tudo assim atualmente. Hoje estão tudo assim. Eu não sei se eu acho que os velhos estão melhores do que os jovens atualmente. Entendeu? Então, isso aqui não é triste, né, amados? Não foi esse o projeto de Deus.
Deus falou, alegre-te e use a força que eu te dei, mas me considere na sua vida para que você não tenha um coração desgostoso e cheio de ansiedade. Amém? Aí, ó, só para terminar com o gostinho do início da nossa aula, da próxima, o 12:1. Ó, só o 12:1. Ele está falando para o jovem, lembra-te do teu Criador. Aqui interessante, ó. Porque Salomão fala sempre Deus, Deus, Deus. É o Elohim, que ele usa todo no livro de Eclesiastes, ele está usando Elohim. Ele não usa Adonai, ele não usa Yahvé, ele vai usar Elohim. Mas aqui ele está falando do Criador. Isso é a certeza que nós fomos criados. Nós não viemos de uma asa de barata, nem de um verme, nada disso. Nós fomos criados. Lembra do teu Criador, em que período? É isso, tá? O resto a gente vai ver aqui depois. Antes que vai chegar um dia, meu amigo, que é o chamado dias difíceis. Né? Que uma amiga dizia assim, a idade do côndor. Côndor é aquela ave de rapina. É tipo águia, tem um tal de côndor. Uma ave espetacular. Só que a gente pronuncia em câmera lenta. Condor. É a idade condor, né? Não do côndor. Dói tudo, amigo. Lombar, joelho, entendeu? Dor de cabeça. Amém, amados? Jovem, considere Deus na sua vida. Considere Deus na sua vida. Tira esse negócio de desgosto, ansiedade. Deus na sua... Olha, o Deus na vida do homem é tudo. É tudo que ele precisa. Eu fico falando muito, já 10 ideias. Eu vou acabar, tá? Deus é tudo. Eu lembro do encontro. Vou terminar, tá, pastor Carlos? Permissão para 1 minuto. O senhor me dá? 1 minuto. Quando Esaú e Jacó se encontram, depois dos 20 anos lá em Padã Arã, lembra? Padã Arã, ali a terra do Labão. Esaú era muito rico. Esaú. Jacó também era rico. Mas Esaú era muito rico. E Esaú queria dar muita coisa para ele. Não, meu irmão, toma aqui, isso, toma aqui. Eu sou muito rico. Deus me deu muita coisa. Aí Jacó diz uma palavrinha para ele. Não, meu irmão, eu tenho tudo. Era irrelevante se os bens materiais eram maiores ou menores do que o que Esaú tinha. Ele tinha experiência com o Senhor. Antes de ir para Padã Arã, Betel, a escadinha para o céu. Deus já mandou ele voltar de novo para Betel. Gratidão por tudo que o Senhor me deu. Ele tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Tudo. Tem mais do que quem tem muito. Põe isso na sua cabeça. Quem tem Jesus tem mais do que quem tem muito. Amém? Vamos lá. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o teu nome. Nós colocamos diante de ti esta escola bíblica dominical. O Senhor nos dá um intervalo abençoado, ó Deus, que possamos renovar nossas forças, que o coração esteja como um solo fértil, Senhor, como lemos aqui, para que a semente de cada palavra tua ela venha germinar, dar frutos para as nossas vidas e sermos, ó Deus, instrumentos todos em tuas mãos, sermos uma árvore frutífera, Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque é tu que opera em nós o querer e o efetuar, Senhor, é tu que começaste a boa obra e aqueles que permanecerem no Senhor, o Senhor a concluirá esta obra. Por isso nós glorificamos, ó Deus, nos abençoa e nos prepara para todos os atos que ainda teremos nesta manhã. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém.